13 de maio de 1888 e a princesa Isabel, a princesa regente do Brasil, ela assina a Lei Áurea. E fim da escravidão. A mão de obra escrava no Brasil acaba ali depois de anos e anos sendo a força motriz da economia nacional desde a época da colônia até o fim do século XIX. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o fim da escravidão, sobre racismo. Mas antes você já sabe, vai lá, dá um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha com os amigos e ajuda a gente a manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Meus amigos, ao fim do século XIX, com o advento da Revolução Industrial e com os interesses burgueses, capitalistas, comerciais da época, é imposto ao Brasil pela Inglaterra e por países da Europa, mas principalmente pela Inglaterra, o fim da mão de obra escrava. Isso não foi de uma hora para outra, isso foi paulatinamente ocorrendo no decorrer do século XIX. Tanto que em 1850 o Brasil começa a reprimir o tráfico negreiro com a Lei Eusébio de Queiroz. Em 1871 o Brasil faz a Lei do Ventre Livre, que coloca as crianças a partir dos 8 anos livres, nascidas a partir daquela data, na verdade. Em 1884 nós temos a Lei do Sexagenário, que alforria os escravos acima de 60 anos. E em 1888, já com o advento do pensamento positivista, que acabaria por gerar a República em 1889, com a pressão internacional e com a necessidade de mudança dessa mão de obra, a Lei Áurea é assinada. Bom, fim da escravidão, muda-se a força motriz da economia, né? A mão de obra passa a ser importada, começa a mão de obra capitalista, assalariada, que também deixou no início de ser uma escravidão grande, até que fossem criadas leis trabalhistas, mas isso é uma outra história. Mas vamos falar aqui sobre a inclusão do negro. Apesar da economia vir se adequando e sofrendo pressões internacionais para mudar a sua mão de obra, não foi criado no Brasil nenhum projeto, nenhum planejamento para a inserção do negro dentro da sociedade brasileira. O negro, que além de ser escravo, além de trabalhar na lavoura, trabalhar no café, o negro também foi a maior parte do exército brasileiro na Guerra do Paraguai, na Armada Brasileira, na Marinha. O negro ele teve um papel preponderante na formação do Exército, das Forças Armadas Brasileiras também. Mas o que ocorre é que não houve uma inserção, uma preocupação em inserir o negro dentro da sociedade brasileira após o fim da escravidão. Não houve esse planejamento. Simplesmente o negro foi jogado ao Deus dará. Começa aí o surgimento das favelas, porque os negros saem dos engenhos, saem das suas fazendas, vêm para a capital, vêm para a cidade, não tem para onde ir e começa a surgir as favelas. A primeira aqui no Rio, Morro da Providência. Não por acaso, próximo ao Cais do Porto, porque o negro precisava trabalhar e aonde ele poderia encontrar trabalho? Ele vai encontrar o trabalho na Armada, na Marinha, no Cais do Porto, carregando saco, trabalho braçal. Não houve essa preocupação em que o negro tivesse escola, educação, saúde. Não, o Brasil é um país que ele surge a república não de uma forma planejada, mas de uma forma ao acaso. As coisas no Brasil não são projetadas. Esse é o grande problema do Brasil desde sempre. Enfim, o Brasil não se planejou, não se projetou e vive até hoje um dilema. Nós hoje discutimos a inserção ainda dos negros, a gente discute esse sentimento que macula a alma da nossa sociedade, que é o racismo. Muitos dizem que não existe racismo. Existe. Existe, eu vi outro dia uma frase já faz algum tempo, do Lázaro Ramos, ator, num programa dele, no Canal Brasil, que eu achei muito interessante. Ele falou sobre o racismo oculto, aquele que não se manifesta com palavras, mas se manifesta no pensar e no sentir. E ele deu um exemplo: quando some algo, pode ter 30 pessoas dentro de uma sala, sumiu um objeto e 29 brancos e um negro, e as pessoas desconfiam do negro.
uma coisa para você parar para pensar se não é verdade. Se você vem numa rua e você vem numa calçada e vem um negro do outro lado, na mesma calçada você atravessa a rua à noite. Se for um branco, talvez você não faça. Isso não deixa de ser um racismo, mas não é um racismo que você às vezes tenha consciência, mas é uma coisa que foi incutido dentro da sua alma, dentro da sua pessoa, e você tem que tirar isso, você tem que fazer um resgate daquela criança que você foi um dia que não tinha esse tipo de sentimento. É contra essas dificuldades também, contra esse sentimento, contra esse mau sentimento que nós lutamos. A sociedade brasileira procura fazer a inserção das suas minorias e os negros se colocam como minoria não porque sejam menor em número, mas porque eram pessoas com menos privilégios, com menos favores da sociedade. E a gente tem que entender isso. Seja quando fazem setores de cotas para concursos públicos, sejam quando a sociedade procura privilegiá-la de alguma forma. Agora, entendam bem, eu não estou dizendo aqui que o negro é um pobre coitado, não. O negro hoje é professor, é médico, ele foi ministro do Supremo Tribunal, tivemos o ministro Joaquim Barbosa. O negro ocupa cargos públicos, o negro hoje é prefeito. Nós temos que entender, tivemos inclusive um negro presidente da República, para muitos que não sabem, Nilo Peçanha, na República Velha, foi negro. Então nós temos Machado de Assis, Lima Barreto, grandes literatos, então nós temos que tentar equilibrar a nossa sociedade, desfazer esse sentimento negativo dentro de nós e passarmos para os nossos filhos, que sejam brancos, negros, amarelos, vermelhos, azuis, verdes, sejam quem for, a cor da pele não importa. O que importa é você amar o ser humano. O que importa é fazer ou tentarmos fazer da nossa sociedade um lugar melhor para nós vivermos, para nós sentirmos paz, tranquilidade e o mais importante, amor. Eu sei que o tema é extenso, prometo voltar um dia, mas por hora vamos ficar por aqui. Um beijo no coração, paz e bem.